Nossa, Red Bull trapaceira, quem poderia imaginar, tá? Na verdade, eu tô aqui para gravar esse vídeo de, no máximo, 8 minutos, para esclarecer algumas coisas sobre essa história, essa polêmica da trapaça da Red Bull, que veio à tona agora no final de semana do GP dos Estados Unidos. Quem diria, depois de uma segunda pausa de 4 semanas, a Fórmula 1 tá de volta e a gente vai ter finalmente a decisão do campeonato nas próximas semanas. Então vamos lá. Algumas equipes denunciaram uma outra equipe que estaria com um dispositivo que alteraria aquela prancha de madeira que fica no assoalho do carro, que alteraria a altura do assoalho do carro do treino classificatório para a corrida, né? Ou seja, esse dispositivo abaixaria o assoalho para que ele ficasse mais rente ao chão durante os treinos classificatórios e esse mesmo assoalho iria subir dentro do parque fechado para a corrida quando o carro está com o tanque cheio e aí esse assoalho não pode ficar batendo no chão e aí você tem essa compensação através desse dispositivo. A equipe em questão é a Red Bull, ela admitiu que tem o mecanismo, só que em defesa dela, ela mostrou que para ativar esse mecanismo, para fazer a alteração da altura do assoalho, precisava de um mecânico para isso e precisava de certos procedimentos para isso acontecer. Bom, pelo visto a FIA acreditou nos argumentos da Red Bull e só foi com aquele argumento do não faz de novo não, tá? Você tá liberado para aplicar para os coleguinhas, mas tenta não fazer de novo. Não sei se a FIA fez vista grossa isso e não sei se essa é a nossa interpretação correta sobre o assunto, mas fato é que quando foi no GP Brasil de 2021 que a Mercedes do Hamilton estava 0,22 milímetros fora das especificações, fora dos ajustes corretos, a Mercedes e o carro do Hamilton foram punidos de forma sumária. Dessa vez, a Red Bull só recebeu uma advertência, porque o dispositivo em si, ou como eles colocaram toda essa tractana, não possui irregularidades de acordo com a FIA. Apesar de que, como foi feita a denúncia em cima de suspeitas desse mecanismo, eu entendo que colocar um lacre para garantir que esse mecanismo não vai ser alterado sob nenhuma circunstância é apenas uma medida preventiva, mas não existe nenhuma punição prática para a Red Bull em relação a isso. E é sinal que o crime, pelo visto, compensa. Tudo bem, é especulativo da minha parte dizer que a Red Bull utilizou esse mecanismo de alguma forma para entregar vantagem para Max Verstappen e Sérgio Pérez. Agora, pontos acumulados, os resultados, tudo isso já foi conquistado e não tem prejuízo para a Red Bull. Essa que é a verdade. Então parece um pouco leniente por parte da FIA, e eu estou utilizando o termo da forma correta, leniente, simplesmente deixar para lá, passar a mão na cabeça da Red Bull e usar aquela do não faz de novo, tá? Se fizer de novo virão sanções. Não sei, às vezes a FIA tem 2 pesos e 2 medidas mesmo. E eu não consigo entender por quê. E isso não é nenhum tom de perseguição à Red Bull ou nenhuma teoria de conspiração. Eu estou falando de critérios mesmo. De novo, tudo que aconteceu ao longo da temporada de 2021 na Fórmula 1, e eu não vou me ater ao episódio de Abu Dhabi porque isso é polêmico de qualquer forma, tudo que aconteceu em 2021 das decisões técnicas, tanto para regras de limite de pista, regras de ultrapassagens, os critérios para jogar piloto para fora da pista, enfim, tudo aquilo que aconteceu nos aspectos técnicos e, por que não dizer, das punições e das gestões de regras, enfim, tudo aquilo deveria ter dado uma lição para a FIA, de que os critérios não podem ser subjetivos. Precisa ter uma certa objetividade na causa, até mesmo para que os pilotos saibam de forma clara quais são os limites que eles podem aplicar em pista nas corridas. Muita gente afirma que o Max Verstappen ultrapassou o limite, tanto o limite técnico quanto o limite disciplinar e da ética dentro de pista, porque aquele campeonato de 2021 não estabeleceu quais eram os parâmetros, quais eram os limites. E aí a gente sempre cai naquela coisa do, bom, se não tem limite, o limite é quando bater. O limite é quando tiver
alguma coisa mais séria. E aí a gente entra naquela coisa de, poxa vida, vale para um e não vale para outro. Ou pegou muito para cima de um, pegou muito no pé do Verstappen e não pegou no pé de outros pilotos. Bom, a FIA é uma entidade bem desorganizada. Lembrando que é a FIA que é responsável pela parte disciplinar, pela parte de regulamento da categoria. Isso tudo é por conta da Federação Internacional de Automobilismo. É uma entidade um tanto quanto problemática. É uma entidade que precisa se organizar a sério, até mesmo para acompanhar o profissionalismo da Liberty Media. A gente pode reclamar, sim, do grupo de norte-americanos que está administrando a parte comercial da Fórmula 1, porém, as duas não falam a mesma língua, não andam no mesmo ritmo, e no caso da FIA, durante muito tempo, em várias oportunidades, eu reclamei do comando da FIA e dessa falta de critérios para determinadas decisões. E essas decisões estão afetando, sim, os campeonatos. E às vezes essa mesma Federação Internacional de Automobilismo abraça o trauma para si de uma forma até inacreditável. Não que faça muita diferença na minha vida, e provavelmente não vai fazer muita diferença na vida dos fãs de Fórmula 1, mas o fim do ponto extra por causa da volta mais rápida, tudo está nas costas do que aconteceu quando Daniel Ricciardo roubou a última volta mais rápida do Lando Norris, e isso resultou numa vantagem objetiva do Max Verstappen. No lugar de punir de forma adequada piloto, equipe, sei lá, e muitas pessoas desconfiam que isso foi feito para não punir a Red Bull novamente, acaba se aplicando uma regra de exclusão. Se elimina aquele cenário para que aquele cenário não volte a acontecer. Não vai fazer tanta diferença assim, um ponto a mais para os pilotos em corrida. Se bem que, se dependesse da Liberty Media, ficaria igual a pontuação da NASCAR. Todo mundo recebia ponto, você tinha pontuação sim pela volta mais rápida, você tinha pontuação se você liderasse uma volta, tinha pontuação para a pole, enfim, todas essas variáveis de pontuação que são bem sucedidas para as categorias norte-americanas, mas que para a Fórmula 1 nunca pegou. Porém, quando a gente vê que essa mesma FIA acaba usando de 2 pesos e 2 medidas com uma das principais equipes da categoria, a gente entende que realmente não só o crime compensa, como o crime compensa dentro de uma casa bagunçada. Tudo isso acontece porque a FIA deixa tanto um assoalho que supostamente sobe e desce, quanto um piloto de uma equipe co-irmã tirar ponto de alguém que está disputando o título mundial, e eu não vejo isso como nada de algo muito grave. Não é grave, é algo que dá para passar, e a FIA fica olhando para tudo isso sem fazer muita coisa. É, no mínimo, curioso quando a gente vê esses movimentos acontecendo dessa forma.